Fala pessoal, tudo bem? Muito boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa aula de número 15, a nossa live de número 15. Tipos de choque. O que você deve aprender, como que você diferencia cada um deles. E para você que está chegando agora, já vai mandando seu boa noite, vai falando de qual cidade você está acompanhando a aula. Fala se você é o nosso aluno, se você já é nosso aluno, se você já faz parte do Grupo Estudar Mais Brasil ou não. E claro, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aqui no nosso canal, tá? Se você está chegando agora, sua primeira aula conosco. E também já deixa seu joinha e compartilha. A gente sempre comenta, né? Às vezes as pessoas querem ajudar outras pessoas de alguma forma. Você pode ajudar compartilhando educação. Isso aqui é educação, é informação, e uma informação importantíssima. Indiferente se você já é da área da saúde, se você já atua na área da saúde, ou se você está começando agora, se você quer ter esse conhecimento apenas para a sua vida pessoal, indiferente da situação, é interessante demais você compartilhar esse conteúdo com outras pessoas. A gente vai aguardar, em breve, logo a gente já vai começar com o nosso conteúdo, com o Dionis, né? Ele que já está bastante familiarizado com vocês aqui pelo canal do Grupo Estudar Mais Brasil, e ele vai trazer esse assunto. Ele que saiu agora há pouco do plantão, teve um plantão meio agitado, ele vai comentar um pouco conosco. E também nós preparamos para vocês aquele material, né, de todas as aulas que nós preparamos. Um material com senha, e para você ter acesso a essa senha, você precisa assistir o conteúdo aqui conosco, tá? Do início até o final, de preferência. Por quê? Porque você também consegue emitir uma certificação dessa aula, tá? Como um workshop, como uma aula online que você assistiu conosco, que vai ser dos tipos de choque. Esses certificados vão agregar aí para o seu currículo, para a sua vida, para a sua empresa, para você apresentar dentro da sua empresa, enfim, diferente de onde você queira utilizar, eu tenho certeza que ele vai fazer diferença aí para você. Também me fala, pessoal, se o som tá bom, tá tudo ok. Dá esse feedback aqui que é importante, né, pra gente saber. Então o pessoal tá chegando aqui, o Alexandre, que é lá de Chopinzinho, né, estado do Paraná, a Valéria, também temos aqui a Cirlei, que é de Pato Branco, já é a nossa aluna, temos a Karine, que é de Rolândia, Paraná, também é aluna, temos aqui a Jaqueline, que é de Tocantins, estamos aqui também com a Tainara, que é de Pelotas, Rio Grande do Sul, a Iraci, que é de Terra Rica, a Cláudia, que é de Lajeado. Temos pessoas aqui do Brasil inteiro. Temos aqui o Ademilson, que é lá de Balneário Camboriú, muito legal. A Deise, que é de Vilhena. Também a Lovane, que é do Rio Bonito do Iguaçu, Paraná. Temos pessoas do Brasil inteiro, né, que estão chegando aqui para começar a nossa aula da semana. Uma aula, um assunto importantíssimo, que é as fases do choque. Então, você saber diferenciar, né, todos os tipos de choque. Então, nós temos vários. E isso tem que estar na ponta da língua do socorrista, de um bom socorrista, de um bom profissional, né, que se preze. Então, por isso que é interessante você acompanhar esse conteúdo aqui conosco do início até o final. E, igual eu falei, você que está chegando agora, nós temos disponível aqui para vocês um certificado dessa aula, que você pode acessar. O primeiro link aqui abaixo do vídeo, você consegue emitir uma certificação. Ela tem um custo apenas da emissão, que é de R$10, pode ser pago no Pix, no boleto, no cartão, enfim, você que escolhe o que fica melhor para você. Assim que é comprovado, o pessoal do administrativo, a Andressa mais especificamente, entra em contato com você para enviar esse material para você, esse certificado. Ok, pessoal? Bom, pessoal, sem mais delongas, então, vamos chamar o Dionis para a gente começar o nosso conteúdo. Daqui a pouquinho eu volto aqui com vocês, tá bom? Se você não é inscrito no canal, igual eu falei, se inscreve. Você vai ajudar muito a gente. Deixa o seu joinha, compartilha esse material, ok? Aqui abaixo na descrição nós temos alguns canais de comunicação do Grupo Estudar Mais Brasil, como o nosso canal do Instagram. Também temos acesso ao canal do Telegram. Você também pode se cadastrar para receber avisos dessas lives, caso você não seja aluno ainda. Nesses grupos, tanto do Telegram, como também os grupos de aviso das lives, das aulas semanais, você tem acesso aos materiais exclusivos. Esses materiais, então eu vou mostrar aqui para vocês, são materiais que a gente prepara, então são basicamente pequenas apostilas que você tem acesso aí de todo o conteúdo, tá ok? E para vocês terem acesso a esse material, preciso de uma senha, a gente vai compartilhar com vocês em breve. Então, Dionis, boa noite. Vamos começar o nosso conteúdo da semana, nossa aula da semana. O Jones que chegou agora de plantão, igual comentei com vocês. Comentou aqui conosco, foi um plantão bem agitado, agora está chegando frio, né?
vai ficando um pouco mais complicado aí para os socorristas, né? O pessoal que está na lida, está no dia a dia. Então a dificuldade acaba aumentando um pouquinho, né, Jones? Boa noite, Lucas. Boa noite, galera. Verdade, verdade. Nessa condição aí de mudança de clima um pouco rápida, os primeiros frios a gente sente um pouco mais e, infelizmente, as pessoas aí com uma idade mais elevada, as pessoas que já sofrem aí de alguma comorbidade, acabam sofrendo ainda mais e, de certa forma, acabam tendo maior dificuldade para enfrentar os primeiros frios. Pois bem, galera, para quem não me conhece ainda, meu nome é Jones da Rocha, sou socorrista do SAMU e também componho o quadro de instrutores do SAMU e faço parte aqui da equipe pedagógica, então, do Grupo Estuda Mais Brasil. E hoje o assunto é choque, mas não é aquele choque elétrico não, galera. Não é choque elétrico, não é esse tipo de choque que vocês estão pensando, não. O choque que a gente vai falar aqui são os choques relacionados ao corpo, à situação, ou seja, a condição clínica da vítima. A condição clínica de falência circulatória aguda então é o resultado da ineficiência ou da ineficácia, da falta de oxigenação nos tecidos. Por algum motivo, essa vítima teve uma deficiência para receber oxigênio, enfim, sangue nos seus tecidos e bem como nos órgãos. E aí, essa condição leva, sim, a vítima a choque. E alguns deles a gente vai tratar um pouquinho mais aprofundado, outros não. Galera, só para vocês entenderem, eu vou deixar bem claro para vocês o seguinte: 99% das pessoas que assistem às nossas lives, bem como os nossos alunos, eles são leigos, né? Ou tem um curso socorrista, estão entrando na área. Então, assim, só para vocês entenderem, o que eu falo com vocês, o que eu trato com vocês é bem superficial, tá? Eu explico cada coisa com uma riqueza de detalhes, mas uma questão superficial. Eu não uso muito termos técnicos para vocês, eu não aprofundo cada coisa. Talvez amanhã depois vão pesquisar alguma coisa e vão dizer, pô, mas isso aqui o Jones não falou na live, isso aqui ele não comentou na live. Não faz sentido eu aprofundar um conteúdo com vocês porque vocês não são da área. 90% não é da área. Muito conteúdo aqui a gente só vai ter condição de aprofundar depois que a gente está trabalhando na área com uma bagagem de tempo ou já formado numa faculdade de enfermagem e tal. Então aí sim a gente tem condição de aprofundar conteúdo. Então, pra gente que está começando agora, eu também me considero leigo, tá, galera? Eu posso me considerar um leigo treinado, um pouquinho mais treinado e na condição hoje de estar passando um conteúdo para vocês. Mas, obviamente, que eu tenho muito a aprender ainda, então não faz sentido eu aprofundar as coisas, querer buscar também coisas que eu não sei para querer passar para vocês, tá? Então, só para vocês entenderem, o conteúdo é superficial, mas é o básico necessário para você agir numa condição em APH, tá? É o básico necessário para você agir numa situação de atendimento pré-hospitalar, tá? A aprofundação, a questão mais integrada, mais profunda desse conteúdo é utilizada no intra, tá? O que eu vou passar para vocês são condições utilizadas no APH, tá? Condições utilizadas no APH e hoje relacionado ao choque. Principalmente, a gente vai falar dos principais choques. Eu vou dar uma palhinha de cada um deles, falar mais ou menos um pouquinho de cada um deles, mas eu vou aprofundar mesmo naquele choque onde pode ser que a gente consiga intervir, aquele choque que a gente consegue intervir no atendimento pré-hospitalar. Os demais não faz sentido a gente aprofundar, por quê? Porque a gente está falando de atendimento pré-hospitalar. Então eu vou aprofundar um conteúdo que não é feito, que não é atendido, que não é resolvido no APH. Então não faz sentido. Então o objetivo nosso é aprofundar o que vocês podem fazer em casa, o que vocês podem identificar em casa, o que vocês podem fazer amanhã depois quando estiver trabalhando. Fora disso é intra-hospitalar, só vai comprovar com exame, em situações clínicas bem avançadas no intra. E não é o nosso objetivo. O objetivo é treinar vocês para amanhã depois intervir num choque, identificar um choque, passar para o médico, olha, a vítima já está em choque descompensado, doutor. O doutor recebendo uma notícia dessas de vocês, com uma comunicação
nesse tom, que vocês conversar com um médico regulador de alguma unidade e vocês falar, doutor, a vítima está em choque descompensado. Pronto, vocês ganharam a confiança do médico. Eles sabem que vocês sabem o que vocês estão falando. Então, não faz sentido, como eu falei, aprofundar muito no clínico, na questão dos choques que não tem como entender, tá? Lá na rua, lá no APH. A gente vai aprofundar um pouco mais no choque que realmente a gente consegue intervir. E um dos principais deles é o choque hipovolêmico, que é a baixa volemia. Baixo volume, pode ser volume sanguíneo, pode ser volume líquido no corpo da vítima, tá? Então, ele acontece em 4 estágios, eu vou falar os 4 estágios para vocês daqui um pouquinho. De início, eu não vou aprofundar agora o hipovolêmico com vocês, porque depois eu volto aqui e falo mais um pouquinho sobre hipovolêmico. É baixa volemia. O que é hipo? Significa pouco, baixa ou pouco. Volêmico é volemia, é volume sanguíneo, tá? Ou volume de líquido, mas para ser mais preciso para vocês, beleza? Na sequência, então, a gente vai falar sobre o choque hemorrágico. O choque hemorrágico é o que mais mata hoje em acidentes, tá? Em acidentes, em quedas, enfim, no trauma, no politrauma, no politraumatizado, o que mais mata hoje é o choque hemorrágico. Vocês vão entender que entre o choque hemorrágico e o choque hipovolêmico tem muita pouca diferença, mas tem uma diferencinha. A gente vai esclarecer algumas dúvidas de vocês. Na sequência a gente também vai estar respondendo perguntas, beleza? Então, choque hemorrágico é realmente a baixa volemia de sangue. Falta sangue no organismo da nossa vítima. Isso é um choque hemorrágico, beleza? Também temos o choque distributivo, tá? Relacionado um pouco mais em uma questão um pouco mais específica. Não tem exatamente como a gente está especificando de cara um choque distributivo, tá? Ou seja, o choque anafilático. Ele é mais precisamente uma vítima que entrou numa condição de choque por ser exposta a uma condição, enfim, a uma medicação, a alguma coisa alérgica, que ela era alérgica, algum tipo de condição em que ela não podia estar. Eu tive uma condição, eu passei por uma condição aí a semana passada, inclusive, em que eu peguei uma vítima em choque anafilático por picadas de abelha. Então ela tinha alergia a picadas de abelha, teve um choque anafilático com edema de glote, vocês vão entender que o edema de glote mata muito e mata muito rápido, tá? Então, ainda bem que a gente tinha a adrenalina. No material de vocês vai estar escrito epinefrina, mas é a mesma coisa, tá? É a adrenalina que vai estar que significa que vai estar no material de vocês. É a adrenalina que a gente usa no choque anafilático, que é o choque causado por exposição a algum tipo de alérgeno. Enfim, aquela pessoa foi exposta a alguma coisa que ela era alérgica, talvez nem sabia, e aí ela teve um choque anafilático, ou também conhecido como choque distributivo. Beleza, galera? Só dá uma ajustada no teu microfone aí, Jones. A gente precisa ajustar. Ou só empurra. Beleza? Beleza, galera. Eu já vou falar dos sintomas para vocês. Primeiro vamos falar do choque séptico. O choque séptico, então, galera, é um choque causado por uma infecção grave, tá? É uma infecção, pode ser bacteriana, pode ser por virose, por fungos, enfim. É uma infecção generalizada, tá? Que mata, muito difícil de reverter. Então, esse é o choque séptico. Na sequência, a gente tem o choque psicogênico. Choque psicogênico é a perca de consciência, tá? Seria uma vítima que entra em coma. Enfim, a gente não vai aprofundar, não tem como identificar na cena de cara um choque psicogênico, tá? Não tem como identificar de imediato na cena. Voltou? Deu um pouquinho de problema aqui no microfone, galera, mas já tá resolvido
o nosso problema aqui do microfone. Então, assim, no choque psicogênico, galera, de início tem uma perca de consciência, o sistema parasimpático, tá? Ele provoca uma bradicardia, então ele é um choque que acontece no coração. Quando por algum motivo o coração assume um ritmo que ele não está sendo irrigado por ele mesmo, tá? Então acontece alguma falha, ele para de ser irrigado, automaticamente ele não sendo irrigado, ele vai morrer. Existe aí a grande possibilidade de haver uma parada no ventrículo esquerdo. Lembrando que o ventrículo esquerdo do coração é o que bombeia todo o sangue para todo o corpo. Então ele é o mais forte, ele é o mais espesso, ele é o responsável por enviar o sangue para o corpo. E uma vez que ele entrar em falência, a vítima sim vai ter uma parada cardiorrespiratória, obviamente, de imediato, e vai ser bem complicado de reverter, porque o problema está lá dentro e não é um choque que a gente não consegue identificar na cena de imediato. A gente vai identificar então como um possível IAM que levou a uma parada cardiorrespiratória. Beleza? Na sequência, a gente tem o choque neurogênico, tá? Choque neurogênico, como o próprio nome dele já diz, é quando há uma falta de comunicação entre o cérebro, sistema neurológico, obviamente, e o corpo. Tá? Então a vítima para de ter essa comunicação por algum motivo, para de ter essa comunicação. O que acontece? As veias e as artérias, elas param de ter tônus, ou seja, tônus musculares mesmo, elas param de ter tônus. Automaticamente elas relaxam. Isso alivia a pressão. Automaticamente a pressão arterial vai cair e o coração vai ter uma dificuldade muito grande para bombear sangue. Ele vai fazer muita força e o sangue não vai circular porque as veias estão muito espessas e elas não vão estar causando aí, tendo um bom retorno desse sangue, tá? Na sequência, então, a gente vai falar sobre o choque obstrutivo, tá? Choque obstrutivo, então, é quando há mesmo uma obstrução mecânica no fluxo sanguíneo que gera uma redução ou perca cardíaca ou da perfusão, então, do coração ou do pulmão, beleza? Na sequência, galera, no material de vocês vai ter tudo isso, tá? Um pouco mais especificado. E eu vou voltar lá no choque hipovolêmico. E aí eu vou falar um pouquinho sobre o metabolismo aeróbico e anaeróbico para vocês começarem a entender a condição do choque, beleza, galera? Se tiver alguma pergunta já, e o Lucas quiser me adiantar, eu respondo. Caso não tenha ainda, a gente já dá sequência. Fala comigo, Lucas, tem alguma coisa já para nós, não? Show de bola, Jones. O pessoal tá chegando, tem muita gente chegando agora. E a gente entrou então um pouco mais a fundo na parte dos tipos de choque, né? O Johnny estava comentando então os principais tipos de choque, certo? Então ele já deu um breve resumo sobre a parte do choque hipovolêmico, choque hemorrágico, o distributivo, né? Distributivo, também o séptico, psicogênio e também o neurogênio, né? Então esses são os principais tipos de choque. E agora a gente vai começar a entrar um pouco mais a fundo nesses assuntos. Então, por enquanto não tem nenhuma dúvida, né? Específico, só temos um comentário muito legal aqui da Valéria, que ela quer parabenizar o Grupo Estuda Mais Brasil e também os instrutores, que ela acabou de concluir a aula prática agora nos dias 14 e 15, que foi semana passada lá em Santa Maria, Rio Grande do Sul. E ela falou que amou, foi muito legal, parabéns. Muito obrigado, Valéria, muito obrigado pelo seu depoimento. É muito interessante, tá? Até para as outras pessoas, para que elas consigam, né, tomar uma decisão, muitas vezes, de ingressar, de fazer parte também do Grupo Estuda Mais Brasil. Lembrando para você que chegou agora, pessoal, está disponível aqui abaixo, tá, na descrição, o link onde você consegue acessar o certificado dessa aula, tá? Você clica, vai ter um custo de emissão, que é de apenas R$10, e o certificado é enviado para você. Lembrando que além da aula, que você vai ter aqui ao decorrer de agora, né, você também tem acesso ao material exclusivo, que a gente vai fornecer para você ao término da aula. Esse material é enviado nos grupos
tanto no canal Telegram, como também para quem já é aluno, é enviado no grupo, ok? A Juliane Vieira, Jones, ela já fez uma pergunta então aqui. Quando a pessoa entra em hipotermia, qual é o nome, qual seria o choque que acontece com ela? Então, a hipotermia não necessariamente é um choque, é uma condição hipotérmica, quando a vítima, ela sim, obviamente que se tiver um causador dessa hipotermia, pode ser um choque hipovolêmico. Certo. Tá? A condição de baixo volume leva a vítima à hipotermia, mas aí é um choque hipovolêmico, tá? Então, assim, só o fato da pessoa estar hipotérmica, por algum motivo, tá molhada, tá frio, e aí entrou na condição de hipotermia. Aí, a princípio, é apenas hipotermia, tá? Tem que apenas aquecer essa vítima. Já se ela entrou em hipotermia por baixa volemia, por baixo volume, então sim, ela entrou em hipotermia por choque hipovolêmico ou um choque hemorrágico, que eu já vou falar sobre eles um pouquinho mais aprofundado. Perfeito, então, Jones. Bom, por enquanto não tem nenhuma pergunta, então a gente pode dar sequência aqui no nosso conteúdo de hoje e logo eu retorno aqui para coletar as dúvidas. Beleza, galera, então vamos dar sequência agora, vamos aprofundar, eu vou aprofundar um pouquinho mais no hipovolêmico e no hemorrágico, tá? Os demais, vai ter no material de vocês, tá bem esclarecido, não tem dúvida nenhuma. Eu vou falar um pouquinho mais sobre os que são mais complicados, os que são mais fáceis de identificar e os que são mais fáceis de tratar na cena para nós socorristas. Então o choque hipovolêmico é causado então por baixa volemia. Pouco volume devido a uma hemorragia ou talvez não, tá? Por que não precisa ser hemorragia? Vocês já vão entender a diferença entre o choque hipovolêmico e o choque hemorrágico. Então, quando a vítima tem uma queimadura, tá? Uma queimadura de primeiro e segundo grau em uma grande extensão do corpo. Todas as células de defesa vão para lá para iniciar uma proteção e cura naquela condição, naquela parte do corpo onde há essa queimadura. O que acontece? O corpo fica com baixo volume. A vítima pode entrar em choque hipovolêmico sem ser um choque hemorrágico, tá? Como que a gente identifica então o choque hipovolêmico? É bem tranquilo de identificar. Geralmente a vítima fica hipotérmica, né, na condição que a colega também falou ali, fica com um pouco de dificuldade respiratória, apresenta geralmente uma frequência cardíaca mais alta, aí acima de 120, 130, e uma PA mais baixa, que pode chegar até a 8, a PA sistólica. Então, é uma condição bem ruim para a vítima que está em choque hipovolêmico. Mas, como eu falei para vocês, de imediato vocês vão identificar o choque hipovolêmico quando a vítima tiver, então, a condição de dificuldade respiratória, uma condição de talvez uma confusão mental. Acontece muito na hipovolemia também da pessoa ficar gelada, pele fica úmida, fria, pegajosa, e aí é a parte mais fácil da gente identificar um choque hipovolêmico. Na sequência, a gente vai falar sobre o choque hemorrágico. O tratamento para os dois é quase igual, então no final, depois que eu falar dos dois, eu vou falar para vocês como que a gente trata esse tipo de choque, para vocês entenderem que o tratamento é quase igual, tanto de um quanto para outro, beleza? O que acontece, galera? Eu vou falar para vocês sobre o metabolismo aeróbico e anaeróbico. O que é o metabolismo aeróbico? É quando o corpo está normal, tá? A vítima está normal, uma pessoa normal. Agora, nesse exato momento, estou em um metabolismo aeróbico normal, tá? As células estão recebendo oxigênio, elas estão tirando oxigênio do sangue, mais glicose, transformando em energia, e aí está seguindo-se o ciclo, estão liberando gás carbônico ali, ou seja, o CO2 para o sangue está retornando, fazendo a troca gasosa, tá tudo certo. Mas quando a vítima assume um choque, uma condição de metabolismo anaeróbico, o que é o metabolismo anaeróbico? Quando o sangue para de ser irrigado por algum motivo. Quando esse sangue parar de ser irrigado por algum motivo, as células não estão mais recebendo oxigênio do sangue.
Uma vez que elas não recebem mais oxigênio do sangue, elas começam a pegar apenas a glicose do sangue para transformar em energia de backup. Beleza? Não tem oxigênio, elas pegam apenas a glicose e transformam em energia de backup, uma energia reserva para manter o corpo vivo. Só que vejam bem, os tecidos, os membros superiores, membros inferiores, tá? Os tecidos, músculo, osso, enfim, essas partes do corpo, elas aguentam até 6 horas no metabolismo anaeróbico, sem receber oxigênio. Por isso a questão lá do torniquete, que a gente pode aplicar o torniquete, deixar até 5 horas no corpo da vítima, ali no membro da vítima, sem ocorrer a perca do membro, tá? Então, porque a vítima pode sim ficar até 6 horas, os tecidos não vão morrer, o músculo não vai morrer, o osso não vai morrer, se ficar até 6 horas sem receber oxigenação, ou seja, sem receber o oxigênio no sangue. As células continuam vivas, mantendo esses tecidos vivos apenas com a glicose, tá? Só que os órgãos abdominais, rim, fígado, baço, estômago, enfim, o pâncreas, esses órgãos, eles só aguentam entre 45 minutos e 90 minutos em um metabolismo anaeróbico, sem a oxigenação, recebendo apenas glicose. Então vejam bem, as pernas e os braços, os músculos aguentam 6 horas. Já o abdômen, os órgãos abdominais vão aguentar entre 45 minutos e 90 minutos sem receber oxigenação, tá? Ainda é bom, ainda é um bom tempo. Agora vocês analisem o seguinte, vocês já vão entender lá na questão do choque descompensado como essa condição não é tão boa, tá? Analise o seguinte, o coração, o pulmão e o cérebro, que são os 3 nobres, eles só aguentam entre 4 e 6 minutos sem receber oxigênio. Então, por isso que uma vítima em parada cardiorrespiratória, se ela ficar 1 hora em parada cardiorrespiratória, não tem problema para os membros. Até 6 horas não tem problema para os membros. Até 45 a 90 minutos não tem problema para os órgãos abdominais. Agora, para o cérebro, o coração e o pulmão, o problema é grande, tá? Passado 4 minutos sem oxigenação no cérebro, partes irreversíveis do cérebro começam a morrer e essa vítima vai ter sequelas graves. Bem como, até 6 minutos o coração também pode começar a morrer partes dele que são irreversíveis. E aí vai ficar cada vez a condição mais ruim para que você consiga sim ter o retorno dessa vítima numa parada cardiorrespiratória, mas eu já vou ligar isso tudo ao choque, tá, galera? Então, essa é uma condição bem ruim, tá? Analise o seguinte, o nó sinusal é um músculo, um órgão que gera energia. Ele gera energia elétrica, as células têm a capacidade de pegar o oxigênio do sangue e da glicose, transformar em energia elétrica, enviar para o nó atrioventricular, que como o nome dele mesmo já diz, ele fica entre os átrios e os ventrículos, que funciona como uma bobina e dispara os choques na hora certa pelos feixes de His, que são uma teia de nervos que ligam todo o corpo, todo o miocárdio, ou seja, o coração, que faz as contrações desse órgão, tá? Então, só para vocês entenderem. Se o nó sinusal ficar em metabolismo anaeróbico por mais de 4 minutos, ele para de gerar energia. Uma vez que ele para de gerar energia, ele para de enviar energia para o nó atrioventricular. Uma vez que ele para de enviar energia para o nó atrioventricular não tem energia para disparar para o coração, para os feixes de His. Uma vez que ele não dispara, não há contração, tá? Então, são condições que levam uma vítima a óbito, tá? Especificando bem para vocês, tá? Aprofundando um pouco mais aí no metabolismo anaeróbico. Beleza. O que acontece no choque descompensado? Eu já vou chegar lá e vocês vão entender. No choque descompensado, a vítima, o organismo, ele para de enviar
sangue para todo o corpo. Ele segura apenas para o coração, o pulmão e o cérebro. Ele faz uma vasoconstrição, as veias se comprimem, se contraem e o sangue vem tudo para o coração, pulmão e cérebro, para que esses órgãos nobres sejam irrigados. Vocês entenderam por quê que o corpo é tão perfeito, que é uma máquina tão perfeita? Quando ele entrar em choque descompensado no hemorrágico por baixo volume sanguíneo, uma condição em que a vítima teve uma hemorragia grave, por algum motivo, uma amputação, enfim, em um trauma, teve uma hemorragia muito grave e já passou aí de 40%, talvez 30%, 40% de perca de sangue dessa vítima. Essa vítima já perdeu 30% e 40% de sangue do corpo dela. Uma vez que ela já perdeu tudo isso, o corpo entra em choque descompensado. Ele estava no choque compensado, que eu já vou mostrar para vocês como que é, e ele entrou no choque descompensado. Uma vez que ele entrou no choque descompensado, agora os órgãos abdominais pararam de receber sangue, bem como o corpo também parou, tá? Membros, músculos, todos pararam de receber sangue. Mas lembra que os membros aguentam até 6 horas? Tranquilo, né? Só que os órgãos abdominais aguentam de 45 minutos a 90 minutos, a 1h30. E aí que tá o perigo. Aí que tá, que se a gente não reverter esse choque hemorrágico nesse período de 45 minutos, alguns órgãos começam a morrer. E na sequência há uma falência de múltiplos órgãos. E aí a vítima morre naquela condição, vai a óbito naquela condição de falência de múltiplos órgãos que vocês já devem ter ouvido falar por aí. Tá? Talvez tenha sido isso. Baixo volume sanguíneo, no choque hemorrágico, não conseguiram reverter a tempo, o corpo entrou em choque descompensado, segurou sangue para pulmão, coração e cérebro, automaticamente na sequência os órgãos abdominais começam a morrer. Mas eles têm 45 minutos, então a gente tem 45 minutos para reverter. Por que ele segura para o coração, pulmão e para o cérebro? Porque esses 3 órgãos têm só apenas de 4 a 6 minutos para entrar em falência, ou seja, para morrerem. Então ele segura para essa condição aí. Vocês viram como o corpo humano é uma máquina muito perfeita? Então, no choque hemorrágico, o que acontece? A vítima teve uma hemorragia por algum motivo, e aí começou a perder sangue, perder sangue, perder sangue. Se for uma hemorragia exsanguinante é muito rápido, se for uma hemorragia não exsanguinante é mais tranquilo, mas mesmo assim ela vai perdendo sangue e vai entrar daqui um pouco no choque descompensado. Quando ela perde aí até 750 ml de sangue, ela está em choque compensado, de 700 a 1,5 litro está na fase 2, mas ainda é um choque compensado. A partir do momento que ela passa de 2 litros de sangue, para 3 ou 4, já entra em choque descompensado, que é a fase 3. Na sequência, quando passa de 40% de perca sanguínea, passa para o choque descompensado fase 4. Então, é bem complicado quando passa para o choque descompensado. Como que eu identifico o choque, então, galera? No choque compensado, a única coisa que dá a entender que essa vítima está em choque hemorrágico, uma vez que você não está vendo hemorragia, que seja uma hemorragia interna, você só vai conseguir identificar isso se a vítima estiver, porque ela vai estar com a frequência cardíaca um pouco mais alta. Mas veja bem, toda vítima de trauma que eu atendi até hoje, todas elas estão com a frequência um pouco mais alta, obviamente pelo susto, outra por dor, outra porque está nervoso, outra porque estragou o carro. Embora não esteja machucado, a frequência cardíaca vai estar elevada. Raramente você encontra alguém que se envolveu em um acidente de trânsito ou em uma condição aí que não era boa de início e esteja bem com a frequência lá embaixo. É muito raro. Então qualquer pessoa que estiver machucada, estiver com dor, porque sofreu um trauma, a frequência cardíaca vai estar mais alta. Então você não consegue identificar se essa frequência cardíaca está mais alta por causa do choque compensado ainda, ou se é pela condição em que ela está, pela dor, pelo fato do choque, de ter se envolvido ali em um acidente ou numa queda, enfim, um acidente de trabalho, tá? Então não tem como identificar de início
um choque compensado. Obviamente, que se eu estou vendo uma hemorragia, olhei ali do lado da vítima, já tem 1 litro, 1 litro e pouco de sangue derramado. Opa! É certeza que essa vítima vai estar em choque compensado. Então agora, essa condição de taquicardia, ou seja, uma frequência cardíaca acima de 6, 120, essa condição agora, ela está me dizendo que é da hemorragia, tá? E não necessariamente só do susto do trauma. Mas para isso eu tenho que estar vendo. E muitas das vezes eu não vejo, tá? Então é uma situação um pouco mais complicada. Eu espero que eu tenha dado uma esclarecida para vocês no choque hemorrágico, para vocês entenderem mais ou menos o que é o choque hemorrágico. O que acontece então, como que a gente vai identificar esse choque hemorrágico? Quando ele passa do descompensado para o compensado. Uma vez que ele passa para o descompensado, quando ele passa para o choque descompensado, ele para então de enviar sangue para o coração, para os outros órgãos do corpo e segura apenas para coração, pulmão e cérebro. Uma vez que ele fez isso, vocês me entendem que agora a minha vítima não vai mais ter pulso radial? Eu não vou localizar mais pulso aqui no osso rádio. Não tem mais pulso periférico. A minha vítima perde pulso periférico. Então essa é uma condição que se eu chegar na minha vítima, checar pulso e ela não tem pulso periférico, eu vou checar pulso central. Chequei pulso central, tem pulso central, essa condição já me esclarece que sim, essa vítima está em um choque descompensado. Obviamente, se ela não tiver um garroteamento ou talvez um torniquete nesse membro em que eu chequei pulso. Estando livre e não tem pulso, então essa já é uma condição que me esclarece muito bem a situação do choque descompensado. Na sequência também, galera, eu vou checar pele, que é onde provavelmente essa pele vai estar fria, úmida e pegajosa. Eu vou checar aí nas mãos ou nos braços da vítima. Na sequência também, eu vou checar perfusão. O que é perfusão, galera? A perfusão é quando eu pego a unha do meu paciente, aperto ela um pouquinho e solto. Se, quando eu aperto, fica branco. Quando eu solto, fica rosado ou vermelho novamente. O que acontece? A baixa perfusão, que a gente chama de baixa perfusão, mas na verdade é alta perfusão, é uma lenta perfusão, é quando eu aperto e solto, o vermelho tem que voltar, ou seja, o sangue tem que voltar para a unha em menos de 2 segundos, ou até no máximo 2 segundos. Uma vez que isso não está acontecendo, está levando 3, 4, 5 segundos, também me dá aí uma situação de choque descompensado, porque naquela condição que eu falei para vocês, o corpo segurou o sangue para o coração, pulmão e para o cérebro e não está enviando mais para os membros, para os órgãos abdominais. Então eu preciso iniciar uma forma de resolver, tratar essa condição antes que eu comece a ter a perca de múltiplos órgãos, tá? Então é bem claro isso, que eu tenho 45 minutos a partir do momento que a minha vítima entrou em choque descompensado. Como que eu vou tratar isso, galera? A mesma condição que eu falei para vocês lá no choque hemorrágico, a mesma condição é para o choque hipovolêmico. Eu preciso infundir volume na minha vítima, tá? Eu preciso infundir volume. Mas o tratamento eu já vou falar para vocês sobre volume, como que funciona. Agora eu vou ver se tem alguma pergunta sobre o que eu falei até agora. Se tiver pergunta, a gente vai responder. Se não tiver, na sequência eu vou falar como que a gente vai tratar depois de identificado o choque na cena. Beleza? Lucas, manda para mim. Perfeito, Jones, perfeito. O pessoal está comentando bastante, a gente está com um número bom de pessoas aqui que já está acompanhando a nossa aula da semana. Temos pessoas aqui, igual comentei antes, do Brasil todo. E reforçando, pessoal, para você que está chegando agora, porque o tempo todo está chegando pessoas, está saindo pessoas. E para você que está chegando agora, você tem como acessar então o certificado exclusivo dessa aula. Toda aula a gente fornece a certificação. Para você acessar, o link está aqui abaixo, tá? Na descrição. É um link, você vai clicar, você vai optar pela forma de pagamento para você, que é apenas o custo da emissão, tá? Que é R$10, pode ser pago no boleto, no Pix, no cartão, é bem fácil. Também teve...
tá na mensagem fixada também, o pessoal comentou comigo aqui no chat, tá bom? E o pessoal tá comentando bastante, a gente já vai começar a responder então as principais dúvidas, e conforme a gente for evoluindo, você pode continuar mandando a sua dúvida. Também teve o pessoal pedindo se vai ter material. Sim, vai ter material, o material tá aqui, tá? Então, uma mini apostila aí sobre todos os tipos de choque, os principais tipos de choque, tá? A gente não vai explicar a fundo cada um deles, a gente vai focar nos principais que são mais utilizados e mais comuns, né, no atendimento pré-hospitalar, conforme o Dionis comentou, e que são os mais importantes para você que está aqui nessa aula, ok? Para você aprender. Bom, Dionis, então vamos começar aqui com a primeira pergunta, que foi do Marco Potier. O oxímetro tem como perceber ou identificar um choque? Então, veja bem. Se a vítima estiver em choque descompensado, você colocar o oxímetro, você não vai conseguir pegar pulso ali, então, no dedo da vítima. Já é sinal aí de choque descompensado. Bem como na taquicardia. Você percebeu que o pulso está acelerado, sabe que teve uma hemorragia ou alguma coisa do gênero, e o pulso estando acelerado, com o oxímetro você vê o pulso acelerado, você já tem ali exatamente em quanto que está o batimento cardíaco. Então sim, o oxímetro vai te dar sim essa situação, mas você não precisa do oxímetro para isso, tá? Ok. Tivemos duas perguntas muito similares aqui, que foi do Éder e do Antônio, que na verdade é referente ao mesmo assunto, né, da mesma pergunta. Eles comentaram sobre a questão do choque térmico, que é aquele choque que a gente sempre comenta, né? Às vezes a gente está num lugar quente, vai sair no frio e fala, putz, vai acontecer alguma coisa com o meu rosto. Eles pediram se é considerado grave e se traz algum risco, né, para a pessoa. Então, essa questão do choque térmico, galera, é uma questão bem antiga que há alguns estudos científicos que falam sobre isso e tal. Mas, enfim, obviamente que se você está com o corpo muito quente e entra em uma situação mais fria, mais gelada, em um local mais gelado, sim, é perigoso sim, tá? O que acontece? Teu sangue tá quente, tá correndo quente pra caralho, tá bem ativo ali nas veias e do nada você recebe aquele choque térmico e teu corpo gela, tá? A chance de coagular uma parte do sangue ali, ir para o coração, causar um IAM, ir para o cérebro, causar um AVC, ou ir para o coração, pro pulmão e causar uma embolia pulmonar é bem grande. Então, assim, melhor não arriscar. Tendo condição de evitar, evita. Mas o que acontece é mais ou menos isso, tá? Perfeito. Tivemos também uma pergunta aqui da Amirineia dos Santos. Surto psicótico com choque hemorrágico. Qual seria a melhor forma de fazer uma abordagem na vítima? Então, assim, você tem dois problemas bem graves. Bem distintos, né? O surto psicótico já diz tudo. A vítima surtada não é fácil de ser abordada, tá? E aí, com uma hemorragia, é bem pior ainda. Então, assim, vai ter que tentar pegar essa vítima e fazer um torniquete nessa hemorragia, se for uma hemorragia exsanguinante. Senão, vai ter que aplicar um neuroativo. Você tem que tentar, pelo menos, atender o mais rápido possível, tá? Explicar para ela que se ela não receber atendimento, ela vai desmaiar e vai ir a óbito, pode ser uma opção. Agora, se ela está naquela condição de surto psicótico porque ela quer se matar, então aí é melhor você não falar que ela vai morrer, porque aí vai dar sim aí a direção porque ela quer, tá? Então assim, se ela se machucou por algum motivo, tá tendo uma hemorragia, tá sangrando e tá surtado. Se chegar a explicar, falar, se você não receber atendimento médico logo, você vai acabar morrendo, tá? Você vai morrer. E aí não tem mais como reverter aí teus problemas aí psicológicos, não tem mais o que fazer, você tá surtando aí, tá? Então, explicar o que vai acontecer, que realmente vai acontecer é isso. De início pode resolver, essa vítima pode, então vou aceitar ajuda, tá? Uma vez que ela não aceite, vai ter que pegar, nós temos protocolo para surto psicótico de contenção física, a gente faz a contenção física, amarra e aí trata o ferimento. Ok. São dois problemas, né, bem distintos e foi uma pergunta bem elaborada. E os dois juntos ainda, né? Os dois juntos ainda, meu. A Jaqueline Bispo comentou aqui, fez uma pergunta, não sei se faz muito sentido, mas eu vou fazer. Se a pessoa tomar um excesso de medicamentos
e der um choque. Como vou saber que tipo de choque é e como devo proceder? Tem alguma coisa relacionada? Então veja bem. O excesso de medicamento gera algum choque ou não? Não necessariamente gera choque. Ela pode levar essa pessoa a uma condição ruim para o corpo dela. Tipo assim, tomou lá uma dose excessiva de diazepam. Então ela provavelmente vai entrar. Primeiro vai dormir, na sequência vai entrar em coma e pode entrar em parada cardiorrespiratória. Não necessariamente num choque. Se ela tiver, talvez, o que pode acontecer é o seguinte, a pessoa toma já, digamos, dipirona. Ela nunca teve alergia. Mas aí quando ela tomou uma dose excessiva, ela despertou uma alergia. E aí ela pode entrar num choque anafilático pela alergia à medicação. E aí sim você tem um problema aí com choque, que é um choque anafilático, que pode estar aí dando até um edema de glote que mata bem rápido. Tem que entrar rapidamente com a medicação, que é a adrenalina. Então vai depender da condição da vítima, do remédio que ela está tomando, para ver se vai levar ela para alguma situação de levar a uma parada cardiorrespiratória. O fato dela chocar de início ali pode acontecer, talvez, de ter um choque, então, seja lá um psicogênico, né? Talvez. Também pode acontecer dessa medicação cortar o contato entre cérebro e o resto do corpo, e aí essa vítima entrar num choque neurogênico, tá? Pode acontecer pela medicação fazer aí esse corte, essa interrupção entre o cérebro e o resto do corpo. E aí a vítima vai entrar num choque neurogênico. Como identificar? PA cai lá embaixo, tá? Batimento cardíaco fica bem lento, tá? Porque as veias vão relaxar e o corpo vai relaxar, as veias vão relaxar. Então a PA cai rápido, os batimentos cardíacos caem rápido e aí a temperatura automaticamente na sequência vai cair também. Então, PA muito baixa, baixou de vereda, o corpo gelou, a vítima aí ficou gelada de vereda, do nada também, e os batimentos cardíacos foram lá para 35, 40, que já é considerado quase uma parada cardiorrespiratória. Então, nessa condição, você pode considerar uma vítima em um choque neurogênico causado por um excesso de medicação. Certo, Dionês. Tivemos duas perguntas aqui também, que foi da Valéria e da Juliane, referente a choque. A hemorragia interna é considerada qual tipo de choque? Que no caso seria o choque hemorrágico, né? Choque hemorrágico. E quantos litros de sangue média temos no corpo? Referente ao que você estava comentando, né, sobre a perca de sangue antes. Eu já vou falar sobre os litros de sangue. Primeiro eu vou falar sobre como que você mede, tá? Ótimo. Então assim, como que você mede a quantidade de sangue que você tem no corpo? Em média, a gente tem 800 ml de sangue para cada 10 litros, para cada 10 quilos que a pessoa tem, tá? Então, uma pessoa que tem 100 quilos, ela tem em média 8 litros de sangue, tá? É assim que você mede. Então, você vai ter que pegar o teu peso e dividir aí por 0,8. Você vai chegar mais exatamente aí na litragem do seu corpo, de sangue no seu corpo. Ok. Então, muito boa resposta e você vai conseguir medir até o seu aí, Juliane. A Regiane fez um comentário aqui muito legal, que ela falou que fez uma apostila da aula passada. Legal. E essa semana vocês têm como fazer mais uma com as anotações e também com o material que vocês vão receber. A Fernanda também fez um comentário, falou que a aula tá top das galáxias. Muito legal, Fernanda. Muito obrigado pelo seu comentário. Tivemos uma outra pergunta aqui. Tive um pneumotórax espontâneo devido a uma pneumonia mal curada, devido ao choque térmico. Olha, sobre o que nós comentamos antes, né? Da questão de você, às vezes, ter esse choque térmico, né? O Erialdo fez uma pergunta. Existe quantas fases do choque? Eu não sei se ele não se referiu em nenhum deles, né? Mas, sei lá,
Tem vários, né? Existem quatro fases do choque, tá? São duas fases do choque compensado e duas fases do choque descompensado. Eu já vou mostrar cada uma delas, né? Ali. Vou mostrar a tabelinha para vocês aí. Vocês já vão receber a tabelinha e eu vou falar mais ou menos, dar uma palhinha sobre a tabelinha para vocês. Ok. E para você que chegou agora, a gente não tem mais perguntas no momento. Para você que chegou agora, quiser acessar o certificado dessa aula, o link está disponível aqui abaixo, tá? Se você ainda não é inscrito no canal, dá aquela força pra gente, se inscreve, deixa o seu gostei aqui no vídeo também, que é muito importante para nós. E, claro, compartilhe esse conteúdo, tá, com mais pessoas que você pode ajudar, que você pode levar essa informação, tá, que é um assunto importantíssimo, tanto para quem já é da área da saúde, como para quem está começando agora e para você que está começando, né, na área da saúde ou tem interesse em ingressar. Isso faz muita diferença aí para o seu conhecimento. Podemos dar sequência aí, então, Jones, e daqui a pouco a gente volta então com mais perguntas. Beleza, galera, vamos lá então. Vou falar para vocês agora, antes de mostrar a tabelinha, eu vou falar sobre o tratamento do choque hemorrágico e o tratamento do choque hipovolêmico, tá? No hipovolêmico é baixo volume, no hemorrágico é baixo volume de sangue, tá? Nos dois você vai ter que, mais rápido possível, pegar um acesso venoso. Lembra que eu falei do choque descompensado? Então, quando a vítima entrar em choque descompensado, ela para de receber sangue nos membros, e aí para mim pegar um acesso, para mim achar uma veia, fica muito mais difícil. Por isso, eu tenho que sempre prevenir. Uma vítima que está com hemorragia, se ela não entrou em choque descompensado ainda, a qualquer momento ela vai entrar. E aí a cabeça do socorrista ligado, ó, tem uma hemorragia, vou pegar um acesso já, pega um acesso venoso o mais rápido possível e já começa a infundir volume para evitar que essa vítima entre num choque descompensado. Mas caso ela entre, eu já tenho um acesso garantido, eu já tô com acesso na veia dela ali, e aí eu não perco mais o acesso, porque se eu mosquear e não pegar, quando ela entrar no descompensado, eu já não consigo pegar mais. Fica bem dificultoso pegar um acesso, a não ser que a vítima tenha umas veias boas, bem saliente ali, pra gente conseguir ter um acesso venoso dela. Senão vai ter que pegar um acesso central e aí só o médico que pode passar, então o socorrista vai ter que agilizar o deslocamento para o hospital. Então, vítima em choque hipovolêmico ou hemorrágico, mais rápido possível pegar acesso venoso e começar a infundir volume. Nós usamos o Ringer aquecido. Ringer lactato, ele é muito parecido com o sangue, ele é rico em plasma, rico em minerais, ele é muito parecido com o sangue. O Ringer aquecido, o aquecimento dele é para que, obviamente, ajuda a aquecer também e para que ele entre mais próximo possível da temperatura do corpo. Então, ele entra aquecido praticamente na temperatura do corpo, já começa a infundir volume, bem como mantém a temperatura dessa vítima elevada, que é naquela condição que eu falei para vocês, que a vítima em choque, ela tende a ter uma baixa temperatura, ou seja, uma Pera aí que não tá saindo aqui, galera. Tá travado o negócio aqui, tá? Então, ela vai cair a temperatura dela. Automaticamente, o fato dela ter uma baixa irrigação, ela vai ter uma hipovolemia. Na sequência, a temperatura vai cair. E aí a vítima vai ficar hipotérmica, tá? Então ela vai ter uma hipotermia e aí vai ficar bem ruim. Então por isso que o Ringer aquecido vai fazer essa condição aí de manter o aquecimento, manter a vítima quente e bem como infundir volume para não deixar ela entrar no choque descompensado. Eu vou pedir para mostrar a tabelinha para vocês agora aí, pessoal, que é na condição do choque hemorrágico. Já está na tela aí? Então, para vocês entenderem, são 4 classes, tá? As primeiras 2 classes é o choque compensado, nas 2 seguintes, na 3 e na 4, então é o choque descompensado. Só para vocês entenderem, quando a vítima perde até 700 ml de sangue, ela está na fase 1, ela perdeu aí média de 15% do sangue dela, a frequência cardíaca vai ficar aí no máximo a 100, tá?
A pressão arterial tá normal ou um pouquinho elevada, tá? A frequência respiratória vai estar entre 14 e 20, bem tranquilo. Então é a primeira fase do choque descompensado, só perdeu 750 ml de sangue, tá? Na fase 2, então, a vítima já passou aí de 750 ml de sangue para 1.500 ml de sangue. O que acontece aí, galera? Se vocês pensarem no seguinte, que uma vítima que quebra o húmero, que tem uma fratura de húmero, ela perde entre 1,5 litro a 2 litros de sangue na fratura do húmero, tá? Então, só uma fratura de húmero, se ela não for tratada rápido, entrado com medicação rápido, entrado com o acesso venoso, já vai levar ela para o choque descompensado, talvez, se essa vítima tiver aí uma condição, ou seja, pouco sangue no seu corpo. Então, entre 750 e 1.500 ml de sangue, a vítima ainda vai estar na classe 2 do choque compensado. Ela vai estar perdendo entre 15% e 30% do seu sangue. A frequência cardíaca dela vai estar entre 100 e 120, bem tranquila. Aí a PA já apresenta uma hipotensão, ela já começa a ficar mais lenta, mais baixa, vai apresentar aí um 11 ou 10%, alguma coisa do gênero. E a frequência cardíaca tende a acelerar um pouquinho, vai passar aí talvez entre 20 e 30 respirações por minuto, tá? Na classe 3, então, ela já vai entrar no choque descompensado, que aí o sangue perdido já passou de 1,5 a 2 litros de sangue. Essa vítima já está entre 30% e 40% de perca sanguínea. A frequência cardíaca dela já subiu de 120 a 140, vai estar mais ou menos por aí. A PA diminuiu mais ainda, a pressão arterial caiu mais ainda. E a frequência respiratória vai estar aumentada também, aí passando de 30 a 40 respirações por minuto. Então você vai ver que uma vítima ofegante. Na sequência, classe 4, então, a vítima passou de 2 litros, tá? 2,5, 3, enfim. Ela passou de 40%, ela passou, a frequência cardíaca dela vai estar acima aí de 140, geralmente vai lá para 170, já vi isso. A PA diminui mais ainda, vai estar lá entre 8/4, vai estar bem ruim. E a frequência respiratória vai estar acima de 35 respirações por minuto. Então, essa é a tabelinha do choque hemorrágico. Ela equivale também, muitas das vezes, para no choque hemorrágico, claro, ela é para choque hemorrágico, mas no choque hipovolêmico, que é considerado muitas das vezes o choque hipovolêmico, mas na baixa volemia de sangue, então ele passa para o choque hemorrágico. As pessoas consideram, falam apenas choque hipovolêmico, porque baixou o volume, mas baixou o volume sanguíneo, ele passa de choque hipovolêmico para choque hemorrágico. Então essa tabelinha aí dá para entender muito bem as fases do choque. Vocês vão receber o material de vocês também. Se tiver alguma pergunta agora, galera, é a hora. Na sequência eu vou fazer uma revisãozinha, vou falar rapidinho sobre o choque séptico, para vocês entenderem mais ou menos o choque anafilático, né, que a gente chama, para na sequência a gente fazer um resuminho do que eu falei e encerrar o conteúdo, porque os demais vocês vão receber, os demais não tem como identificar na cena, os demais não tem como tratar na cena de imediato. Ok, Dionísio. E sobre a questão do choque hemorrágico, né, até tá descrito aqui no material e vocês vão receber, né, os principais acontecimentos, né, que correm aí o choque hemorrágico, geralmente é acidentes, né, quedas de níveis, né, que as pessoas acabam sofrendo, geralmente ligado também a fraturas, muitas vezes. Né? Muitas vezes ligado a fraturas. Acidente de moto é muito frequente, fratura bilateral de fêmur. Na fratura bilateral de fêmur, se não for imobilizado adequadamente, bem rápido para diminuir o sangramento, entrado com o transamin, ou seja, o ácido tranexâmico, e começar a difundir volume, ele leva sim a choque descompensado bem rápido. É bem complicado. É mais fácil de tratar porque é uma hemorragia interna, então é mais fácil de você parar e começar a infundir volume. É mais ruim quando o choque hipovolêmico, o choque hemorrágico entra em choque descompensado por uma condição em que a vítima tem uma lesão abdominal, que aí não tem como tratar.
Não Sim. tem como diminuir, não tem como parar, a não ser com o protocolo Transamin. Só que geralmente não é o suficiente. Uma ruptura de passo de baço causa um sangramento muito forte, muito grande. E aí, na condição geográfica que nós estamos hoje aqui, que o nosso único ponto de referência para iniciar uma cirurgia e fazer aí suturar e diminuir, parar esse sangramento, fica a mais ou menos aí 100, 60 quilômetros de distância, então é uma situação bem ruim, um choque hipovolêmico por ou choque hemorrágico por uma fratura, um trauma abdominal é muito ruim. É perigosíssimo, né? Legal. Tivemos a Andressa França que comentou, falou que ela tá amando as aulas e que ela vai fazer parte da turma de Fortaleza. Muito bom, Andressa. Seja bem-vinda ao time, então. A Dinária Mendonça também falou que ama as aulas. Muito bom. Obrigado, Dinária, por acompanhar o conteúdo aí semanalmente. A Rita fez uma pergunta aqui. Quando der uma convulsão numa pessoa e demora a voltar, e a sua diabetes está alta, pode acontecer algum choque com ela? Não, ela não vai entrar em choque. O que ela pode acontecer com ela é entrar em parada, tá, galera? Ela pode entrar numa parada cardiorrespiratória por convulsão reentrante. A convulsão exige um esforço muito grande do corpo, bem como do coração, tá? Então, se ela é reentrante, ela fica voltando e não há uma interferência, não para ou não há um atendimento muito rápido, ela, de tanto fazer força, ela vai chegar uma hora que vai acabar a energia, obviamente, as forças dela vão acabar. O coração, de tanto fazer força, ele pode passar de um ataque cardíaco para uma bradicardia e talvez até causar uma parada cardiorrespiratória nessa condição aí. A condição do diabetes, nesse momento, não vai fazer muita diferença, tá? Ok. A Simone comentou, falou que ela quer o certificado. Todo mundo que quiser o certificado, pessoal, o link aqui abaixo do vídeo, tá? O primeiro link. Assim que acabar a aula, você pode acessar e você pode solicitar a sua certificação, que é muito importante. Imagina só, você consegue acumular vários certificados, tá? E esses certificados, eles vão contar pontos no seu currículo, você pode anexar ele, você pode imprimir, guardar, apresentar numa empresa que você trabalha, às vezes vai fazer diferença na CIPA, dentro da sua empresa, enfim. E contar pontos de títulos na faculdade, no curso técnico, ou abater horas, no caso. Então tem uma série de fatores uma série de lugares, né, que você consegue encaixar e utilizar a certificação ao seu favor. É muito legal. E nós temos disponível agora também, pessoal, aqui no canal, para você se tornar um membro, se caso você tiver interesse, geralmente é pelo computador, e você, quando acessar o nosso canal, vai ter lá um botãozinho para você se tornar um membro, e tem diversos benefícios de você se tornar um membro conosco. Tem 3 classificações, você pode escolher o que faz mais sentido para você, você tem acesso a certificações, descontos, produtos exclusivos e algumas coisas mais. Então a maioria de vocês deve estar acompanhando pelo celular, não vai ver o botão aqui abaixo, mas quando você tiver a oportunidade de acessar pelo computador, você pode acessar e se tornar um membro do Grupo Estuda Mais Brasil aqui no canal do Grupo Estuda Mais Brasil. Ok, pessoal? Tivemos aqui também uma outra pergunta. Se entrar no estado descompensado e não conseguir um acesso, não pode pegar uma veia do pescoço? Então, eu até falei sobre isso quando eu falei sobre o acesso central. Veia do pescoço, só quem pode pegar, então, é médico, tá? O socorrista ele não pode pegar acesso central, a não ser, obviamente, que nessa ambulância seja uma alfa e tenha um médico. Aí pode pegar a veia do pescoço sim, mas nós como socorristas não. Ok. Andressa fez uma pergunta, Andressa França. Pessoas anêmicas, é isso? Anêmicas? Uhum. Podem sofrer esse choque hemorrágico? Sim, claro. Qualquer pessoa pode. Qualquer pessoa pode. Obviamente que a anêmica, pela condição dela, ela vai entrar num choque descompensado muito mais rápido. Esse choque vai fazer muito mais mal para ela pela condição que ela é, tá? Então ela pode sim e é muito ruim para ela. Ok. E voltando até a pergunta aí ao comentário antes da convulsão. A convulsão é considerada algum tipo de choque ou não? Não necessariamente. Quando há, né, como eu falei ali, no choque neurogênico, então quando há uma falta de comunicação entre cérebro e corpo, a vítima pode entrar no choque neurogênico. Nessa condição não está havendo uma falta de comunicação, está havendo uma confusão no cérebro. Se essa confusão no cérebro causar
uma falta de comunicação, aí sim vai entrar no choque neurogênico. Fora disso, não, ela não vai entrar em choque necessariamente, não vai entrar no choque hemorrágico, não vai entrar no choque séptico, nem no choque neurogênico, nem no choque hipovolêmico, tá? Mas sim, ela pode entrar numa espécie de choque de estresse, digamos assim, pelos músculos estarem muito estressados e aí causar uma parada cardiorrespiratória. Ok. A Juliana fez um comentário aqui pedindo como que ela pega o certificado. O certificado, Juliana, ele é enviado para você, tá? Em formato digital, você pode imprimir na sua casa ou numa papelaria, você sempre vai ter esse arquivo digital para você. Você pode guardar todos esses arquivos no seu celular, no seu computador, tá? E sempre que você tiver necessidade de enviar, às vezes pelo e-mail, pelo WhatsApp, você consegue também, ok? Nós tivemos já um membro aqui que se inscreveu no canal, muito legal. Seria muito interessante, não tem o seu nome aqui, mas se você conseguir mandar o seu nome aqui para nós nos comentários, não tem o seu nome aqui na descrição da sua conta, né? Seria muito legal para a gente já identificar você aqui e comentar com o pessoal quem já é o primeiro membro aí do canal, muito legal, parabéns. Bacana, vamos ver, o Erialdo Lucas, frequência respiratória, FR, ele quis confirmar na verdade. Sim. FR, o que é? Frequência respiratória, né? Isso. Uhum. Muito legal, muito legal. Bacana, continuando então. A Cláudia Camargo, pessoas com hemofolia. O choque hemorrágico é muito mais grave e é necessário alguns outros procedimentos ou não? Então, toda pessoa que tem uma condição ruim, o choque hemorrágico é muito mais grave, tá? Não exige condição especial no momento, a não ser reverter o choque de início. Na sequência, você vai tratar a hemofolia. Ok. A Juliane fez uma pergunta, não está muito ligado com o assunto, mas eu acho interessante responder. É verdade que cada convulsão que acontece em uma pessoa morre alguns neurônios? Morre, sim. Há uma confusão mental. A convulsão nada mais é do que uma confusão mental. Essa confusão mental é como se fosse um curto-circuito no cérebro, tá? Por algum motivo, e sim, essa pessoa, obviamente, que vai morrer neurônios. Neurônios morrem aos montes o tempo todo, tá? Então não é isso que vai causar nada de mais mal para o cérebro dessa pessoa, tá? Realmente o que vai causar mais mal é a falta de um tratamento adequado. Ok. A Rita agradeceu pela aula, falou que ela está nota 1000 e ela gosta muito de assistir o conteúdo. Muito bom. Obrigado, Rita, pelo seu comentário. Também tivemos aqui o nosso membro que se inscreveu. É interessante que você mande seu nome. Não está aparecendo seu nome aqui para mim. Eu gostaria muito de compartilhar aqui com o pessoal, ok? Ele comentou aqui conosco que ele vai ser aluno aqui do Paraná. Muito bom, muito bom. Dependendo da cidade, inclusive, se você já quiser mandar também sua cidade, que você vai fazer o curso conosco, é muito interessante para a gente começar a nos conhecer. A Juliana também falou que comprou agora, muito legal. O pessoal também pediu qual que é a senha de hoje. A senha a gente vai falar daqui a pouquinho, a gente já está perto aí da reta final, então aguente mais um pouquinho, logo a gente já vai compartilhar com vocês a senha. Ok, o Michael Fernando falou que ele acabou de solicitar o certificado. Ok, Michael, o pessoal vai estar entrando em contato com você, tá? A partir de amanhã, Andressa entra em contato no seu privado, você deve ter colocado seus dados corretamente lá, então é a partir deles, ok? Ok. A Vanessa fez um comentário aqui, uma pergunta, Jones. Em toda ocorrência que o socorrista realiza, é obrigatório saber qual tipo de choque a vítima teve? Não necessariamente, nem sempre é choque. Tá? É rara a ocorrência que é um choque. Não é bem raro as ocorrências que a vítima está em choque. Quando a vítima está em choque, sim, como eu falei para vocês, o hipovolêmico, o hemorrágico, o séptico e o cardiogênico, muitas das vezes a gente consegue identificar, não necessariamente de imediato, tá? Às vezes consegue identificar. O neurogênico, às vezes você consegue identificar também, mas você nunca vai ter certeza absoluta sem que haja um exame, tá? Então, nos que a gente consegue identificar sem exame, é o choque hemorrágico, tá? O choque hipovolêmico, obviamente, que é o mais tranquilo, e o choque anafilático.
Esses são mais fácil de se identificar. Os demais exigem exame, exigem um eletrocardiograma, exigem uma tomografia, alguma coisa do gênero para que possa ser identificado e sim confirmado como um choque. Ok. Então tivemos aqui a identificação do nosso primeiro membro aí que se cadastrou hoje, que foi o Marcelo Henrique, ele que é de Clevelândia, Paraná. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Inclusive a gente vai se ver pessoalmente na aula, né? O Jones também vai estar na aula aí das turmas. Então a gente vai se ver pessoalmente lá, vai ser muito bom, vai ser uma troca de informação e a aula está muito próxima, né? Falta aí mais ou menos uns 2 meses. Podemos dar sequência aqui então, Jones, que nós não temos mais perguntas por enquanto. Beleza, então galera, falamos sobre o choque hipovolêmico, perca de volume, baixa volemia, tá? Tratamento, como identificar então a questão bem clara que eu falei para vocês, confusão mental, muitas das vezes a pele úmida, fria e pegajosa, tá? Então essas condições aí vai ser mais fácil de você identificar um choque hipovolêmico, quando acontece aí baixa volemia. Na questão do choque hemorrágico, então, mais fácil de identificar é quando ele está descompensado, que aí não tem mais pulso periférico, apenas central, pele fica úmida, fria e pegajosa, a perfusão baixa. Então, é bem fácil identificar o choque hemorrágico. A gente aprofundou um pouco mais no hemorrágico porque é o mais grave, o mais fácil, que é o que exige o maior tratamento mais rápido possível, tá? Eu lembro que eu falei para vocês no início que a gente tem que focar no que tem que ser feito na cena. Então, o que pode ser tratado na cena, eu foquei no choque hemorrágico, tá? Na sequência, eu vou focar um pouquinho agora, vou falar um pouquinho sobre o choque anafilático. O choque anafilático, já falei para vocês, que é uma condição alérgica, quando a vítima teve aí picada de abelha ou inseto, tomou uma medicação que teve uma reação alérgica severa. Então, essa condição de choque anafilático, a vítima fica com irritação da pele, náuseas, vômito, dificuldade respiratória e a pele fica quente, a vítima fica bem quente, é bem ruim. Pode causar também inchaço na boca, nos olhos, no nariz e o edema de glote. Edema de glote é quando a glote é um órgão que faz parte do sistema respiratório, ou seja, da garganta, e aí ocorre um edema. O que é edema? É um inchaço. Ele incha e acaba trancando a via aérea, obstruindo por completo a via aérea. Uma vez que a via aérea foi obstruída por completo, a vítima não respira. Se a vítima não respira, ela vai entrar em uma parada respiratória, correto? Na sequência, se ela não voltar a respirar, ela vai entrar em uma parada cardiorrespiratória, beleza? Então, não há como pecar em identificar o choque anafilático rapidamente e tratá-lo rapidamente com a epinefrina, ou seja, a adrenalina. A gente sempre recebe indicação médica de quantos ml se faz em uma vítima em choque anafilático. Pode ser meio ml, 1 ml ou até 2 ml, que é feito intramuscular em uma vítima em choque anafilático. No hospital existem alguns protocolos um pouco diferenciados. Eles fazem até mais ml de adrenalina e fazem até no intravenoso. Nós só fizemos no intramuscular, tá? Porque é uma precaução do pré-hospitalar. Então, muito importante identificar rapidamente o choque anafilático para tratá-lo, beleza? Falando então sobre o choque séptico. O choque séptico é um choque causado então por uma hemorragia, por uma grande concentração aí de infecção, uma infecção conhecida como infecção generalizada, ou por fungos, ou por bactérias, ou por vírus, e aí quando ela está fora de controle, tá? O corpo não está mais conseguindo combatê-la, o corpo vai entrar em um choque séptico, tá? A pressão cai, os braços e as pernas ficam pálidos e gelados, ou seja, naquela condição de pele fria, sabe? E a vítima tem calafrios, dificuldade respiratória, diminuição
da produção de urina. Essa condição de produção de urina a gente não consegue identificar também no pré-hospitalar, até porque você pede se a vítima fez xixi ou não, ela vai te responder que sim ou não. Ela não vai conseguir identificar se diminuiu, até porque vai depender do tempo que faz que ela não vai no banheiro, da quantidade de água que ela tomou, então não tem como identificar isso de imediato, aquela condição da urina. Mas sim, a pressão arterial baixa, os braços e as pernas, ou seja, os membros pálidos e tal, e gelados, a condição do calafrio, dificuldade respiratória e tal. Então, essas condições a gente consegue identificar. Não necessariamente a gente já fala, é um choque séptico. Não, isso exige exames e isso é feito no intra-hospitalar. Falamos sobre o psicogênico, então, é um pouco mais complicado, dificilmente a gente consegue identificar ele e falar, é um choque psicogênico lá no pré-hospitalar. É muito difícil falar sobre isso, porque ele dá aí condições semelhantes a um IAM, dá condições semelhantes a uma arritmia, uma taquicardia e tal, então é bem difícil falar sobre ele. Os principais sintomas, então, é pulso fraco, suor, o suor sem causa aparente, tipo, a vítima tá de boa e tá suando frio lá, tipo, bem anormal, tá? Palidez, né, em quase todos os choques, então a palidez está presente, há um sumiço do sangue da pele, então a palidez é presente e as extremidades frias, automaticamente as mãos ficam geladas, ficam úmidas, tá? E aí ocorre sim também a questão da diminuição da quantidade urinária, que também não tem como ser medida no pré-hospitalar de início. No choque neurogênico, então, aquela condição que eu falei para vocês, em que há uma interrupção na comunicação entre cérebro e o restante do corpo, e aí as veias perdem os tônus e relaxam. Uma vez que elas relaxam, há uma diminuição muito drástica, rapidamente a pressão arterial cai, o batimento cardíaco fica defeituoso, fica bem difícil de identificar. Não dá para identificar se ele está finiforme, se ele está forte, se está fraco, hora forte, hora fraco. É bem complicado e na sequência ele acaba aí ficando bem fraco e bem fino, tá? E diminuição da temperatura corporal também é um dos fatores do neurogênico. Então vocês estão vendo que em todas as condições de choque há uma perca de temperatura, há uma perca abrupta, bem rápida. A vítima está de boa, dentro de 5 minutos ela está tremendo de frio. É muito complicado. No cardiogênico, então, é aquele choque que eu falei para vocês, que ele é identificado, a gente identifica como um possível IAM, ocorre de início uma pressão no tórax, uma dor no tórax e tal, e aí a gente trata como IAM, pega um acesso rápido e desloca o mais rápido possível. Ele causa falando em termos técnicos, má perfusão tecidual no músculo cardíaco. O músculo cardíaco não está sendo irrigado adequadamente. Choque cardiogênico também só tem como identificar no intra-hospitalar, depois de um eletro, depois de feito exames, tá? Choque obstrutivo, então, quando há uma obstrução mecânica no fluxo sanguíneo. Então, quando há uma obstrução mecânica no fluxo sanguíneo do coração, então baixa a perfusão, automaticamente o músculo cardíaco, seja o coração, vai acabar não tendo uma boa perfusão, vai assumir ritmos desagradáveis, ou seja, ritmos que não vão levar a uma boa perfusão para o corpo também, por ele estar com danificado. Então, assumindo essa condição de não conseguir bater adequadamente, automaticamente não consegue irrigar adequadamente. Vai ter, então, o aumento da pressão interna torácica, é aquela dor no tórax bem abrupta, bem complicada. Então, é um choque obstrutivo, também só tem como identificar com o eletro ou com exames intra-hospitalares. A gente pega acesso venoso o mais rápido possível, porque a gente identifica como possível IAM e
logicamente que não deixa de ser um possível IAM ou na sequência evoluir para uma parada cardiorrespiratória. Beleza, galera? Falamos sobre todos os tipos de choque, aprofundamos um pouco mais no hemorrágico, no hipovolêmico e no séptico. E no séptico falamos sobre as condições aí de infecção generalizada e falamos sobre anafilático, que é o que mata mais rápido e que deve ser identificado o mais rápido possível e tratado também o mais rápido possível com epinefrina, ou seja, adrenalina. Da minha parte é isso, galera. Vamos responder as perguntas de vocês, se tiver mais alguma, e na sequência a gente finaliza, beleza? Ok, Dionísio, temos mais algumas perguntas aqui. Vamos começar com a primeira pergunta do nosso membro, que é o Marcelo. Ele pediu qual que é a senha, o que é essa senha. Então, Marcelo, toda live a gente tem um material exclusivo, então que a gente prepara, tá? Esse material é praticamente uma apostila do que a gente comentou aqui com vocês, que vai ser útil para depois você revisar esse conteúdo, tá? Que nós vamos deixar gravado, salvo para vocês aqui no canal. E também você pode imprimir basicamente isso aqui, guardar, salvar num drive, que faz muito sentido e é 100% atualizado aqui para vocês. É um resumo basicamente do que a gente falou. Você que se tornou um membro agora, você vai ter acesso a esse material, a gente vai enviar para você exclusivamente no seu WhatsApp, tá? E sem senha, você não precisa da senha. Mas eu já vou passar a senha para vocês aqui do material dessa semana. Antes disso, pessoal, a gente acabou de subir lá no nosso Instagram um conteúdo, tá, sobre as fases do choque, é o último post, tá, que a gente fez. Então tá lá disponível. Vai lá depois da live, não precisa ser agora, assim que acabar a live, vai lá e comenta. Vamos criar um emoji para todos vocês que vêm aqui para as nossas lives. Pode ser o símbolozinho da ambulância, tá, que faz parte do atendimento pré-hospitalar, faz parte da vida do socorrista. Então, sempre que você ver um conteúdo do Grupo Estudar Mais Brasil, marca a gente, coloca uma ambulanciazinha do lado, que vai ser o nosso símbolo da nossa comunidade de pessoas que estão ligadas aqui com o assunto nosso, né? Com assuntos da área do atendimento pré-hospitalar. Então é o último post que a gente fez, tá? Fase do choque. Vai lá depois que acabar a live, curte, compartilha, tem uma explicação lá também sobre o assunto e marca, comenta lá com a ambulanciazinha. Vai lá que a gente vai criar uma comunidade muito legal. Beleza, pessoal? Vamos dar sequência então aqui. A senha do nosso material dessa semana vai ser o número da nossa aula, o nome da nossa aula, que vai ser aula 15. Tudo junto, minúsculo, tá? 15 numeral, então aula 15. Emendado, né, tudo junto. Então vai ser a senha do nosso material exclusivo dessa semana. E nós temos mais algumas dúvidas então aqui antes da gente encerrar. E lembrando para você que quer ter acesso exclusivo ao certificado dessa aula, o link vai ficar disponível. Lembrando que esse link ele fica disponível somente até o meio-dia de amanhã. Depois não tem mais oportunidade de adquirir o certificado exclusivo dessa aula. Até retirado, removido o link para você conseguir solicitar o certificado. Beleza, pessoal? Vamos ver aqui. O Edivaldo falou que está na contagem regressiva para a aula lá em Rondônia. Show de bola, Edivaldo. Logo, em breve deve estar acontecendo aí, de acordo com o cronograma. Adriana Teixeira. Quando uma vítima leva uma queda de cima de um telhado, por exemplo, qual o primeiro procedimento a ser feito com a vítima até chegar no SAMU? Primeiro procedimento, segurança de cena. Ok. Primeiro é seguro chegar dessa vítima? Esse telhado não vai cair na tua cabeça, ter uma segunda ou terceira vítima? Sim, se é seguro, aproxima-se dela pelo lado em que ela estiver com a cabeça voltada, para que ela não precise mexer a cabeça. Faz controle cervical e aborda. Chama pelo nome essa pessoa se você conhece. Se você não conhece, então você chama por senhor ou senhora. Vai identificar se existe alguma hemorragia exsanguinante. O que é aquela hemorragia exsanguinante? Ou sangue vermelho vivo em jato, ou sangue vermelho escuro que escorre. Uma vez identificada a hemorragia exsanguinante, vou fazer a aplicação do torniquete. Tá? Na sequência, então, controle cervical, abertura de via aérea e vou conferir se a via aérea está livre. Vou avaliar se eu tenho engurgitamento de traqueia, de jugular e desalinhamento de traqueia. Via aérea estando livre, vou avaliar tórax, está expandindo legal. Na sequência, vou checar pulso. Vítima tem pulso periférico, beleza, não tem periférico, vou checar pulso central. Não tem central também, vítima em parada cardiorrespiratória, inicio o protocolo de RCP. Uma vez pulso identificado, vou checar estado neurológico dessa vítima. Estado neurológico, vou checar as pupilas e as reações
Se ela tá abertura ocular espontânea ou não, resposta verbal espontânea ou não, resposta motora espontânea ou não. E na sequência eu vou fazer a exposição dessa vítima. Esse é um atendimento completo, galera. Essa exposição dessa vítima, eu vou lá buscar se tem mais algum tipo de fratura. Se tiver mais algum tipo de fratura, eu vou pedir para que essa vítima não se mexa. Então, na abordagem de vocês, até o SAMU chegar, peço para que a vítima não se mexa. Identificada hemorragia sanguinante, faz o torniquete. Não identificada hemorragia sanguinante, identificada uma parada, inicia protocolo de RCP. Foi uma aula aí, pessoal, de atendimento, hein? Uma simples rápido. pergunta, jogo rápido, foi uma aula. Muito bom, muito bom. A Valéria fez um comentário referente ao que a gente comentou antes, da questão do choque por questão de frio, né? Clima, alguma coisa assim que não entra no assunto aqui, né? Pode ser considerado Não um deixa choque de ser térmico, um choque térmico, né? mas não entra nesses tipos de choque aqui que a gente comentou, né? Exatamente. É um choque à parte, digamos assim, né? A Ana, então, comentou, muito boas aulas, parabéns, muito obrigado, Ana. O Eduardo também comentou que as aulas estão muito legal, parabéns. Ok, o Marcelo acabou de solicitar o seu certificado. Ok, Marcelo, o pessoal entra em contato com você amanhã, tá bom? O Éder Júnior. Jones, quando a vítima está com excesso de álcool no sangue e está com... não entendi... eu não entendi o que ele quis falar ali, moraria. Não sei se ele quis dizer hemorragia, talvez. Hemorragia. Jones, quando a vítima está com excesso de álcool no sangue e está com hemorragia, isso agrava mais ou não? É ruim. É ruim porque o excesso de álcool, não necessariamente no sangue, nesse momento, depois uma glicose vai resolver. Mas ele apresenta uma confusão mental que não condiz com a condição dele. E aí deixa a escala de coma de Glasgow, que foi a nossa última aula, bagunçada. Fica bem difícil, tá, de fazer aí uma avaliação dessa vítima pelo excesso de álcool, obviamente vai ter. E logicamente que pelo excesso de álcool no sangue, vou ter que infundir mais volume, na sequência vou ter que dar uma atenção para esse álcool, vou ter que fazer uma glicose para anular esse álcool, fazer uma metabolização para sair esse álcool do corpo, então sim, vai dificultar bastante. Ok. A Valéria, que fez a aula conosco esse final de semana lá em Santa Maria, Rio Grande do Sul, falou que apesar de ter concluído o curso, né, lá no Rio Grande do Sul, ela adora as lives aqui conosco e pretende continuar assistindo todas elas e outras. Parabéns, a Valéria mais uma está vez. sempre presente, né? Sempre presente aqui conosco. Parabéns, muito Valéria. obrigado, Valéria. Muito obrigado. E é um prazer ter você aqui conosco toda quinta-feira, compartilhando aí conteúdo. Ok? A Valéria, depois disso, ela fez uma outra pergunta. Eu tive esse edema de glúten por causa de amoxicilina. Eu não sabia que era alérgica. Muito perigoso, hein? Muito perigoso, Valéria. Okay. Muito perigoso. O Gilberto fez um comentário que é verdade que ele colocou até um número específico, que 90 picadas de abelha leva à morte. Acho que depende muito Não necessariamente. da pessoa, né? Se ela é alérgica Não, ou não necessariamente. não tem um número específico, acho. Não, né? não tem um número específico. Se a pessoa for alérgica, ela tomar 5 picadas de abelha ou 1 picada de abelha, e ela tiver um edema de glúten e não tiver um tratamento rápido, vai morrer. Eu já tomei mais de 100 picadas de abelha e não morri. Então 90 não resolve, não. Não vai mudar. Não. A Juliane fez uma pergunta bem legal aqui. A Juliane Vieira. A vítima pode ter mais de um tipo de choque em um acidente? Pode ter a questão do choque hipovolêmico correlacionado com o choque hemorrágico. Pode, sim. Sofreu um acidente, teve uma hemorragia, se queimou durante o acidente e aí teve um choque hipovolêmico, baixo volume de líquido mais baixo volume de hemorragia. Os dois são tratados juntos, os dois andam juntos, né? Como eu já falei desde o início. Pode ter causado aí então um choque séptico, talvez? Não, é raro. Um choque anafilático, sim. A vítima pode ter tido um choque anafilático, ter ficado tonto, uma confusão mental, talvez, e aí se envolveu no acidente. Uma coisa puxou a outra. Pode sim. Aí teve uma hemorragia e aí, além do choque anafilático, ela está com um choque hipovolêmico ou um choque hemorrágico. Pode acontecer, sim. Mas é que uma coisa leva a outra, talvez, a acontecer. As duas acontecerem ao mesmo tempo é bem difícil, tá? Ok. A Valquíria fez uma pergunta aqui que foge do assunto da nossa aula, Valquíria, que é como é o meio para entrar no SAMU.
você volta, tá aqui no nosso canal e vai lá na nossa live 001, que é com o Jones, inclusive, que lá a gente fala como você pode se tornar um socorrista e várias formas, né, de como que você consegue ingressar. Então é um assunto de outra aula que a gente demoraria muito tempo aqui para responder, não faz parte do contexto hoje, ok? Mas só voltar, já está respondido a sua pergunta, só você assistir lá. A Juliane fez uma pergunta, o que seria o IAM, Jones? Infarto agudo do miocárdio. Infarto agudo do miocárdio, então, é quando o coração, por algum motivo, para abruptamente de bater. Miocárdio é coração, infarto agudo é quando ele para abruptamente, por algum motivo ele para de bater. Ok. O Marcos fez uma pergunta, quando se toma uma vacina e der alguma reação, é um choque anafilático? Sim, pode ser considerado um choque anafilático, sim. É uma reação. O problema é a reação severa. Se ele tem as características do choque anafilático e não teve um edema de glota, não foi severo, ele é sim um choque anafilático. Agora, ele é mensurado conforme ele vai ficando mais severo. Então, quanto mais severo, mais ele se apresenta as características do choque anafilático. Tá? Uma reação alérgica ali de início, talvez uma coceira e tal, não se considera. Mas aí vem mais a pele quente, aí vem mais dificuldade respiratória, mais uma confusão mental, e aí talvez um edema de glota, então assim já configurou o choque anafilático ali. Ok. O Leandro falou que está ansioso para a aula prática dele lá em Cuiabá, Mato Grosso. Show de bola, Leandro. Tenho certeza que vai ser em breve. E o Ivan também fez uma pergunta aqui. No choque anafilático, com edema de glota, é possível a vítima voltar a respirar com abertura na traqueia? Sim, okay. É possível, mas aí é um procedimento cirúrgico que só o médico pode fazer, que é uma cricostomia, uma traqueostomia, tá? Aí é um procedimento, sim, que só o médico pode fazer. Nós, como socorristas, não fizemos. Essa questão aí de enfiar uma caneta na garganta da traqueia da vítima ali e fazer isso daí é coisa de filme, tá, galera? Não funciona, não. Até... Pela lógica, poderia até funcionar, mas a gente não faz, não. Não vamos fazer isso, pelo amor de Deus. Show de bola, pessoal. Então, essa foi a nossa aula de hoje, nossa aula da semana. Muito bom ter você aqui conosco. Obrigado por você que está acompanhando até o final a aula. Igual eu comentei com vocês, a gente acabou de subir um post lá no feed do nosso Instagram sobre os tipos de choque que a gente comentou aqui. Vai lá, comenta, manda ambulância lá, tá nos comentários. Curte, salva, compartilha, ajuda nós, divulga, tira um print, marca a gente nos stories que a gente vai estar compartilhando também. Enfim, vamos criar a maior comunidade de pessoas engajadas com esse assunto, que são vocês, que estão aqui todas as quintas-feiras conosco. E você também pode trazer outras pessoas a assistir esse conteúdo e compartilhar, é claro. E esse conteúdo vai ficar salvo para vocês aqui no canal, ok? A certificação, para quem quiser acessar, até amanhã, ao meio-dia vai estar liberado ainda. Você pode estar solicitando o link, vai ser o primeiro link aqui abaixo, tá? Na descrição do vídeo. E para você acessar o material exclusivo da aula que a gente preparou para você, a senha vai ser o nome e o número da aula. A aula 15, tudo junto, minúsculo, 15 numeral, tá? Você consegue acessar, então, o material vai ser disponibilizado daqui a pouquinho dentro dos grupos de aluno e também no canal do Telegram. Ok, pessoal? Muito obrigado, tá, por acompanhar o nosso conteúdo de hoje. Fiquem todos com Deus, um excelente restinho de semana. A gente se vê novamente na quinta-feira que vem, igual o Jones fala, aqui nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. E fiquem todos com Deus. Muito obrigado. Jones, quiser mandar as considerações finais aí? Galerinha, muito obrigado. Como eu falei para vocês, não vamos aprofundar muito, a gente é tudo leigo aqui, somos leigos treinados e leigos em treinamento. Então a gente não aprofundou muito no material, não aprofundou muito em termos técnicos, mas eu acho que deu para dar uma esclarecida bem legal. Agora o que vocês devem fazer? Printar aquela tela lá, marcar o grupo, me marcar, que a gente vai estar compartilhando os prints de vocês aí. Galera, grande abraço, fiquem todos com Deus e como eu sempre digo, até na próxima quinta, nessa mesma hora e nesse mesmo canal. Grande abraço a todos, até!